Bem, pessoal, bom dia a todos. Vamos, então, iniciar aqui o encontro, já marcando nossas avaliações, entrega de trabalhos, quando for o caso. Deixa eu baixar aqui para a gente ver o calendário, tirar essas coisas do meio. Em nossa B1, Maria, faz ser pouco tempo, né? Mas o assunto já está terminando mesmo. Vou deixar um pouquinho depois do dia 30, próximo ao dia 30, que já é semana que vem. Acho que a gente pode deixar para o dia 30 a prova. Tranquilo. A aula de hoje, a aula de sexta e a aula de terça, tranquilo, dá para fazer tudo o que precisa e ainda talvez exercitar um pouquinho aqui na terça para a prova ser dia 30, tá certo? Então, deixa dia 30, a AB1. Deixa eu anotar aqui para postar depois. Cadê meu lápis? Então, dia 30, AB1, provas, aqui tá assim. A B1 vai ser dia 30 de 7. A B2, vamos ver aqui, depois reavaliação e final. Pronto, dia 30 do 7, dessa sexta, 8 dias depois, uma semana. A B2, até dia 24 de setembro. A B2 até dia 24 de setembro. Dia 30 aqui, acaba. Aí aqui agosto, 4 semanas, um pouquinho. E uma terça. Setembro. Bora. Setembro, dia 24. É para terminar antes essa segunda unidade. Acho que é agosto todo. É coisa a gente rever depois. Nós vamos tentar terminar aqui no dia 14, certo? E aí são duas datas para a mesma coisa, para a B2, que é 50% da nota a avaliação e 50% da nota o trabalho em dupla, certo? O projeto elétrico completo, do início ao fim, em dupla. Então, dia 14 do 9, né? Dia 14 do 9, a B2, certo? Dia 14 do 9, a B2, na terça-feira. Então, tanto prova quanto trabalho. Prova quanto final para entregar o projeto. Prazo final para entrega do projeto. E aí, como é que é esse projeto, pessoal? Fazer assim, projeto. Para quem, acho que no final da B1 você já pode até iniciar. A partir do dia 30 agora, quem já quiser iniciar, dia 30 de julho, já vai ter conhecimento suficiente para fazer a parte do desenho, certo? Então, o desenho você já pode terminar a partir do dia 30. A parte de dimensionamentos, se vocês quiserem se antecipando, já vendo parte dos slides, ou baixando, lendo o livro, ou vendo a norma, enfim, e tirando alguma dúvida, podem ir também, certo? Mas a partir do dia. E o Gabriel, o monitor, ainda não coloquei, acho que eu coloquei, não vou adicioná-lo aqui e passar o contato para vocês lá no AVA, o WhatsApp dele, enfim. E aí vocês marcam com ele quando tiver alguma dúvida com o Gabriel, para auxiliar vocês. Então, como é que é essa nota da segunda avaliação da AB2? Vocês vão me mandar um projeto, uma planta baixa, certo? Que vocês tenham feito durante o curso. Geralmente na disciplina de arquitetura, vocês fazem uma plantazinha baixa,
ou até se tiver feito na de desenho, acho que desenho 2 também deve ter feito algum momento, alguma planta baixa, que o grande objetivo aqui, que a gente está tentando implantar ao longo desses últimos semestres, é o aluno que sair do curso de engenharia civil fazendo um projeto arquitetônico, não é um arranha-céu, nem é uma casa, uma instalação pequena, com condições não anormais, vamos dizer assim, de solo, enfim, de topografia, uma situação próxima à ideal, certo? Para não pegar exceções, pegar mais as regras, certo? Pegar mais o que mais de comum se encontra no dia a dia. Enfim, então, pegar uma casa para vocês fazerem o arquitetônico, vocês fazerem o elétrico, vocês fazerem o hidrossanitário, vocês fazerem o estrutural e pronto. Né? E todos os projetos da casa, do início ao fim, vocês saíram do curso dizendo, olha, eu sei fazer. De uma casa, talvez de um prédio, precise ali de novos conhecimentos, de novas experiências, talvez de uma casa com algum tipo de solo irregular, tenha que fazer, tenha que pegar dados lá de fundação, de sondagem, enfim, talvez precise em algum momento de algum conhecimento extra, mas o básico, vocês saírem do curso saberem fazendo, certo? O básico. Então, esse é o grande objetivo, que vocês consigam, do início, pegar um projeto e saberem fazer do início ao fim. O arquitetônico, futuramente, talvez vocês não vão fazer um projeto arquitetônico, quem vai fazer é o arquiteto, né? Vocês já vão pegar o projeto arquitetônico, mas o básico vocês já sabem fazer, até pelo andar, o tempo de curso até agora. Já passaram por disciplinas que ensinavam como fazer. O elétrico, talvez não cheguem a fazer com muita frequência, seja um ou outro, dependendo da área que você trabalha, mas você vai ter que interpretar, vai ter que se pegar e se tiver alguma coisa fora do normal ali, você saber corrigir até o projeto que já foi recebido. Vai ter que executar, enfim. Mas é importante que vocês saiam sabendo fazer um projeto básico, interpretar quando já pegar pronto, do início ao fim, hidráulico, sanitário, hidrossanitário, elétrico, estrutural e arquitetônico. Todos esses projetinhos prontos, certo? Então, quem não tiver, a dupla que não tiver, como eu também disse, né, pode ser feito até em dupla. Não, mas são 3 amigos aqui inseparáveis, não sei o quê, vai separar, vai fazer 2 e 1, certo? Ou arruma outro colega para fazer. Também, se quiser fazer sozinho, não tem problema nenhum, certo? Mas, de toda forma, vocês vão ter que me enviar com antecedência esse projeto, esse arquitetônico, para que eu dê uma aprovação. Porque eu não quero que nenhum extremo, né? Ninguém pegue uma mansão de 10 quartos, mas também não quero que o cara pegue uma... Se quiser pegar a mansão de 10 quartos, pode até pegar, não vejo problema, mas não quero o outro extremo, que o camarada venha e pegue um kitnet e um quarto e sala, certo? Porque aí eu vou estar pontuando, dando pontuações ali de 0 a 10, com níveis de dificuldade totalmente diferentes, de um para o outro, né? Então, vamos mandar o projeto, vou dizer se eu aprovo ou não, alguns pré-requisitos para o projeto, que tenha 2 pavimentos, a residência, e pelo menos ali, pelo menos uns 3 quartos, que tenha iluminação externa, que tenha... Alguns pegam com piscina, pode ter também, tem que prever o maquinário, potência do maquinário para a casa de máquinas, das bombas, tem que, enfim. Aí, quanto mais legal for, assim, mais completo for, logicamente que eu vou auxiliar, o Gabriel também, mas tentem uma casa que tenha iluminação externa, que tenha 2 pavimentos, certo? Vai ter um quadro de distribuição em cada pavimento, enfim, que fique dentro dessa média aí, nem muito mais do que isso, nem muito menos, certo? Aí eu vou dar aprovação, e a partir da aprovação vocês já podem fazer. Então, eu vou colocar como se fosse uma tarefa lá no Moodle, para vocês fazerem o upload desse arquivo, preferencialmente em PDF, para eu visualizar mais rápido e já dar o ok para vocês iniciarem.
Se alguma dupla ou alguém que quiser fazer sozinho não tiver o projeto, pode solicitar que eu pego algum projeto anterior que eu tenho aqui e mando para vocês, certo? Só se não tiver, mas acredito que todo mundo tenha, que já passaram por isso em algum momento, né? Ok, entendido? Então, prova da AB2 e a entrega do projeto vão ficar para o dia 14 de setembro, 14 de setembro, certo? Você já vai, vamos terminar aqui a B1 agora em julho, no final de julho, dia 30 aqui, na sexta, com a avaliação da B1, julho, agosto todo, só de assunto da B2, as primeiras semanas aqui de setembro também, para a prova e o projeto, a prova ser realizada e o projeto ser entregue até dia 14, certo? E aí da AB1, atividades que eu venho passando, 20% da nota, prova 80%, certo? Da AB2, meio a meio, 50 prova, 50 projeto. Reavaliação, aí é 100%, né, da nota da reavaliação que ficou com a menor, da avaliação que ficou com a menor nota, né, da AB que ficou com a menor nota. Reavaliação, então, do dia 27 ao dia 29, dia 28, né, só tem, de setembro, dia 28 do 9, e final do dia 30, cadê? 28 do dia 30, dia 1º, sexta-feira, né? Terça-feira, reavaliação, tento corrigir na terça mesmo, divulgo dia 1º do 9. Bom, aliás, 1º do 10, né? 1º do 10. 1º de outubro, a prova. Pronto. Então, só recapitulando, vou até botar aqui no quadro para vocês verem. Estão vendo aí? Então, opa, deixa eu virar aqui um pouco assim. Pronto, então prova. AB1, 30 de julho. AB2, 14 de setembro. Reavaliação, 24 de setembro. Final, 1º de outubro. E aí, na AB2, essa é a data da prova e a data da entrega do projeto, do início ao fim, né? O que é esse projeto do início ao fim que eu falo? É toda a parte de desenho, toda a parte de dimensionamento, é o desenho em si, junto com uma descrição, um texto descritivo, a gente chama de memorial descritivo, do projeto, explicando quais são a lista de materiais, estando contida lá, quantos metros de cabo vou precisar, uma estimativa, né? Certo? E também citando as normas que foram utilizadas para fazer o dimensionamento, enfim, como foi feito aquele desenho, aquele projeto em si. Certo? Então, anotem aí essas datas, coloquem nas agendas de vocês. Deixa eu voltar para mim. E vamos agora dando continuidade a onde a gente parou. Bem, então a gente tinha falado sobre a parte de divisão de circuitos na última aula, a importância de dividir uma instalação elétrica em vários circuitos, seguir essas 4, pelo menos, né? Essas 4 divisões aí, mas nada impede de dividir em mais circuitos do que esses 4, desde que a gente siga, né? Continue seguindo esse circuito separado de tomada e iluminação, só vão poder ser unidos com aquelas exceções que a gente abriu a norma na última aula, quando for menor que 16 amperes, e eu não tiver só um circuito de tomadas ou um circuito de iluminação, tiver mais de um na casa, né? Então, em algumas exceções, você pode ligar os dois, uma tomada e a iluminação no mesmo circuito. Mas,
normalmente a gente vai sempre preferir separar sempre tomada de iluminação, ou seja, as tomadas vão estar sendo protegidas por um ou mais disjuntores, né, por um ou mais circuitos exclusivos de tomadas e iluminação por um ou mais circuitos exclusivos de iluminação. Nunca você deve ligar, a não ser naquele caso de exceção, né, então só para chamar a atenção, que sempre vai ter uma exceção, toda regra tem sua exceção, né, então, mas a exceção deve ser uma exceção, como o nome já indica, né, então a regra é que a gente tenha, sempre prefira colocar circuitos de iluminação isolados das tomadas e tomadas isolados da iluminação. Nunca que eu ligar desligar o disjuntor em um circuito de iluminação, vou desligar alguma tomada junto, não, e nem o contrário. Quando eu desligar algum circuito de tomadas, vou desligar alguma iluminação junto. A gente vai tentar evitar esse tipo de situação. Equipamentos com grandes correntes, 10 amperes ou mais, no caso principalmente chuveiros elétricos, aquecedores, outros equipamentos com maior corrente, ter um circuito próprio para ele, certo? Mas também, como eu já disse, não é obrigado a gente ter essa corrente com um limite, né? Essa corrente aqui, se a gente multiplicar pela tensão, V vezes I, eu vou encontrar a potência, né? Então, vai dar 2.220 vezes volts, vezes 10 amperes, dá 2.200 VA. Então, esses 2.200 VA de potência, a partir daí, o equipamento é obrigado a ter um circuito próprio. Mas, geralmente, dependendo do equipamento, mesmo com correntes um pouco abaixo disso, eu já prefiro colocar, a gente já coloca um circuito próprio, principalmente como o caso dos ar-condicionados. Ar-condicionados dificilmente vão chegar em uma casa, né, em uma residência, dificilmente vão chegar a potências acima de 2.200 VA. Geralmente, para um quarto, para os quartos mesmo, que a gente usa aqui no Brasil, de vez em quando pode ter em uma sala também, mas é mais 99%, eu acho, dos ar-condicionados nas residências brasileiras são nos quartos, certo? Pode ter ali alguma outra, ainda não peguei nenhum projeto, mas já vi algumas casas, principalmente kitnets, de praia, tá, onde às vezes o pessoal dorme ali na sala também, quando vai uma família maior, com ar-condicionado na sala também, mas é um pouco mais difícil de encontrar, mas pode ser encontrado. Mas, enfim, dentro de ar-condicionados residenciais, a maioria vai ficar na casa ali dos 1.000 a 1.500 watts de potência, certo? Então, não vai passar dos 10 amperes as correntes. Vai ficar um pouquinho abaixo, mas mesmo assim coloca-se, ou deve-se colocar, um circuito próprio, que é um equipamento específico ali, que talvez precise de uma manutenção, e aí seja desligado para fazer uma limpeza, para fazer, então eu acabo colocando um circuito próprio para esses equipamentos, mesmo eles tendo abaixo de 10 amperes, com uma norma obriga só de 10 acima, né? E para as tomadas da cozinha, copas ou áreas similares, também um circuito próprio, pelo menos um circuito próprio, né? Mas aí também se você quiser colocar um para a área de serviço e um para a cozinha, não tem problema não. Mas desde que fique separado, circuitos separados das outras tomadas, os outros cômodos. Aqui são áreas molhadas, né? Estão sujeitas ali a uma preocupação um pouco maior com fuga de corrente, curtos-circuitos e choques elétricos em geral. E aí, quando você abre o quadro, basicamente você vai ver mesmo mais os disjuntores, né? Aqui é um quadro industrial que tem até um medidor. Aqui deve ser um voltímetro, né? Que vai indicar a tensão que está apresentando um mostradorzinho aqui analógico dizendo a tensão, corrente ou potência, enfim, depende do tipo de mostrador. Residencial, você só vai ver efetivamente os disjuntores quando abrir o quadro, né? Mesmo que por trás dele tenham vários outros equipamentos, como, além dos disjuntores, os barramentos de fase, barramento de neutro, barramento de terra, DRs, além dos disjuntores, né? Entre outros dispositivos que a gente apresentou aqui na última aula.
Falamos aqui dos circuitos de alimentação na última aula. E agora vamos falar especificamente do disjuntor, né, do dispositivo de proteção, certo? A gente tinha falado do quadro, e agora o principal elemento, né, que fica dentro do quadro é o disjuntor, certo? Então, o disjuntor, ele é um dispositivo de proteção, na verdade, é um deles, né? Antigamente, não usávamos os disjuntores, muitas instalações eram fusíveis, não sei se alguém já viu algum fusível, geralmente estou dentro da minha mochila, nesses bichinhos aqui, ó, aqui, pronto, aqui, esse meu não tem, pensava que tinha, tem não. Mas nesses filtros de linha, deve ter outro aqui em casa. Esse aqui, não sei onde é que está o outro. Nesses filtros de linha, muitas vezes vem com um fusívelzinho interno. E ele deve vir mesmo com fusível interno, que limite a corrente dele. A corrente que a tomada pode funcionar. Então, o fusível interno de equipamentos ele é muito comum ainda de se encontrar. E como o nome já indica, né, o fusível, ele vai se fundir, ele vai derreter quando aquela corrente dele for ultrapassada, aquela corrente nominal dele for ultrapassada. Então, se ali tem 10 amperes, se chegar ali em 10,5 por um determinado espaço de tempo, ela vai começar a derreter. Se chegar em 12, 15, 20 amperes, ela vai derreter aquele elemento que foi feito para isso, e se eu tenho parte do meu circuito derretido no caminho, a corrente não tem mais por onde passar, né? Então vai ser um interruptor automático ali. Derreteu, não tem mais um caminho elétrico, não vai ter mais a diferença de potencial, o circuito vai abrir, vai se desenergizar de forma automática. Qual era o problema dos fusíveis? Se queimou, deu algum problema interno na sua instalação, o fusível queimou de madrugada, e você não tem outro para substituir em casa, mesmo se você retirar o equipamento defeituoso da rede, você não vai conseguir ligar de novo a sua instalação. Porque o fusível, depois de queimado, né, depois de acionado, ele não pode ser reutilizado. Então, você vai jogar ele fora, só no outro dia, que você vai lá no mercado, na loja de material elétrico, vai lá e compra um outro fusível para substituí-lo. Já os disjuntores, não, eles são reutilizáveis ali, tem uma vida longa, tem uma vida útil relativamente longa. E aí, quando tiver algum defeito, que ele identificar essa sobrecorrente, essa corrente acima do esperado, ele vai abrir, você vai lá ver qual foi o problema, resolve, se foi algum defeito no equipamento, tira o equipamento da rede, se foi alguma sobrecarga momentânea, você vai reavaliar aquelas cargas que estão ligadas simultaneamente, resolvido o problema, liga de novo o disjuntor e a instalação vai funcionar normalmente, sem precisar substituí-lo a cada acionamento, certo? Então, dispositivo de proteção, dispositivo elétrico que atua automaticamente. Então, é como se fosse um interruptor automático, pessoal. Ele vai desligar o circuito de forma automática, sem precisar ninguém apertar o botão e desliga, certo? Só esperar aqui que ele percebe, ele vai ter, o dispositivo de proteção, ele vai ter partes sensíveis a variações de grandezas elétricas, principalmente corrente, no caso de proteção contra os fios. Mas tem outras características que o sistema tem que ser acionado. No caso de haver uma descarga atmosférica na rede, onde a gente tinha 220, caiu um raio, subiu ali para milhares de volts. Se essa diferença de potencial entrar na sua casa e entrar nos seus equipamentos, vai sair queimando tudo. Então, tem dispositivo de proteção contra sobretensões também, certo? Não só em relação a sobrecorrentes, mas a sobretensões também. Se chegar lá, cai um raio na subestação, bem em cima do fio, deve ter no decorrer do sistema de distribuição dispositivos de proteção para tentar reduzir essas tensões até chegar na sua casa. Mas mesmo assim, se chegar na sua casa uma tensão alta,
você tem como comprar uns dispositivos de proteção contra surtos de tensão também, que a gente vai falar posteriormente sobre eles, certo? Mas, de toda forma, o dispositivo de proteção são elementos que são automaticamente acionados e sensíveis às variações elétricas do circuito elétrico. Então, se eu tenho grandes tensões ou grandes correntes, ele vai perceber que tem algum problema e vai tomar uma decisão sozinho, esse dispositivo. Vai desenergizar o circuito ou fazer algum outro tipo de atuação de forma sozinha, de forma que tente evitar que essas condições anormais persistam e danifiquem equipamentos ou até mesmo a vida das pessoas, dos seres vivos ali daquela instalação. Então, é um equipamento elétrico que atua automaticamente pela ação de dispositivos sensíveis, quando o circuito elétrico ao qual está conectado se encontra submetido a determinadas condições anormais. Quais condições anormais podem ser essas? Correntes elevadas devido a uma sobrecarga, ou a um curto-circuito, ou tensões elevadas devido a alguma descarga atmosférica, algum raio. Os principais dispositivos de proteção utilizados nas instalações são os disjuntores termomagnéticos, certo? Os disjuntores termomagnéticos são esse nome, né? É importante. Esses disjuntores que a gente compra são todos termomagnéticos, então olha que ele tem uma parte térmica, né? Térmica, temperatura, sensível a essa questão da temperatura, e outra parte que é magnética, certo? Como se fosse um ímãzinho aqui. Então, depois a gente vai explicar detalhadamente porque a gente chama os disjuntores de termomagnéticos. Tem os disjuntores diferenciais, disjuntores ou interruptores diferenciais residuais, certo? Os DRs, que a gente já falou, mas vai falar novamente sobre eles. E os fusíveis, né? Os fusíveis hoje, nas residências, não são mais usados, certo? Só em algumas fábricas, algumas plantas industriais ainda tem alguma função, mas principalmente os disjuntores que fazem essa parte da proteção contra sobrecorrentes. Contra sobretensões, a gente tem os DPS, dispositivos DPS, dispositivos de proteção contra surtos de tensão, né? Quando dá uma elevada ali na tensão muito grande, o DPS age de forma que controla a tensão dentro de um nível mais aceitável e não deixa essas tensões acima da tensão nominal da rede entrar e danificar os equipamentos. Então, tem aqui um detalhamento sobre o disjuntor termomagnético, certo? Então, o que eles fazem? Eles protegem os fios, oferecem proteção aos fios. Então, a princípio, o disjuntor ele não está muito preocupado com choque elétrico, não, certo? Então, pode estar ali o circuito funcionando normalmente. Se você encostar na fase e tiver com o pé molhado, tiver com o pé no chão, vai passar uma corrente pelo seu corpo e você vai tomar um choque, certo? O que vai acontecer com o disjuntor? Muito provavelmente ele não vai nem perceber isso, porque seu corpo é um mau condutor de corrente elétrica. Então, quando a corrente passar pelo seu corpo, não vai ser uma corrente tão elevada de forma que possa agredir aqui o fio de alguma forma. Então, se não agredir o fio, o disjuntor não tem nada a ver, não vai atuar por correntes baixas que não sejam suficientes para alcançar a sua corrente nominal, que foi dimensionada aqui para proteger o fio, proteger o circuito de correntes acima da corrente nominal dele, né? Já contra curtos-circuitos e sobrecargas, aí ele funciona bem, certo? Então, tem lá um fio que suporta até 17 amperes, vou botar um disjuntorzinho ali de 16, certo? Você encontra no mercado, ou de 10 amperes. Se a corrente ultrapassar essa corrente dele aqui, ele já abre antes
da capacidade máxima do fio ser atingida. Então, ele já garante ali a proteção do fio. Antes da corrente dele máxima ser atingida, o disjuntor abre para evitar algum tipo de problema. Então, ele desliga o circuito automaticamente quando da ocorrência de uma sobrecarga provocada, de uma sobrecorrente, né? Então, vamos para alguns conceitos. Sobrecorrente é uma corrente acima de um determinado valor, certo? O valor geralmente nominal aqui do circuito, do valor esperado de se passar. Então, a sobrecorrente é uma corrente acima desse valor esperado, provocada por um curto-circuito ou sobrecarga. Curto-circuito vai ocorrer quando duas partes do circuito de tensões diferentes entram em contato uma com a outra e causem aí uma grande passagem de corrente por uma pequena resistência. Então, quando eu tenho uma diferença de potencial entre duas partes do circuito, encosto, sem ter uma resistência ali para limitar essa corrente, sem ter uma carga para limitar essa corrente, a corrente vai lá para cima, vai para centenas de amperes, milhares de amperes. O circuito não pode suportar isso, um fio de 2,5, que não foi dimensionado para essa corrente toda, não vai suportar por muito tempo isso. Se permanecer esse curto, o fio vai derreter. É isso que vai acontecer. Já a sobrecarga, não. A sobrecarga, eu não tenho partes de tensões diferentes entrando em contato uma com a outra. Eu vou ter já, em caso de sobrecarga, eu vou ter aí um circuito funcionando normalmente, só que com uma quantidade de equipamentos com o somatório de potências ali maior do que foi dimensionado. Então, eu tinha ali um quarto que tem 3 tomadas, só que eu estou usando, ao invés de 3 tomadas, estou usando nessas mesmas 3 tomadas, né, 10 equipamentos diferentes, a partir do uso de T, do filtro de linha, de outros equipamentos, e estou colocando mais e mais equipamentos e potência, e ele está passando uma corrente acima do que foi projetado. Então, tinha fios ali que foram projetados para suportar 20 amperes e estão passando por ele 25, 30 amperes. Então, é um valor maior, não tão maior comparado a um curto-circuito, né? Que nesse circuito de 20 amperes, se der um curto-circuito, vai passar 500 amperes, 300, uma corrente 10, 20 vezes maior. Uma sobrecarga é uma correntezinha assim, de 20% a mais, 30% a mais, certo? Então, você tinha 20, vai passar 24, vai passar 20, 23, 20, 26, enfim. Uma correntezinha um pouquinho maior, alguns amperes, algumas unidades de amperes, maior do que o circuito foi dimensionado, certo? Essa é a sobrecarga. Então, ambos são preocupantes, mas a sobrecarga, a princípio, ela tem uma tolerância maior, porque é uma correntezinha um pouquinho maior só. Então, pode ser que o disjuntor já tem isso internamente, ele acaba esperando mesmo, literalmente, ele espera um pouquinho mais para ser acionado em caso de sobrecarga. Em caso de curto-circuito, ele abre instantaneamente, certo? Então, tem lá um disjuntor de 20. Ocasionou um curto-circuito 10 vezes maior, ele abre numa fração de segundos. No caso de sobrecarga, era 20 amperes, está passando 22, 10% a mais, ele vai demorar ali alguns segundos, talvez até alguns minutos, dependendo ali da corrente, para ser acionado, certo? Ele fica esperando, com expectativa daquela sobrecarga ser temporária, e às vezes pode ser que, por exemplo, motores elétricos, ele tem essa característica interessante, que é o quê? Na partida do motor elétrico, quando você dá a partida, ele tende a demandar, a exigir da rede uma maior quantidade de corrente do que depois que o motor já entra no funcionamento mais em regime permanente. É similar a um carro, né? Não sei se vocês já ouviram falar que o carro consome mais na estrada ou na cidade. Quem sabe aí onde o carro consome mais combustível? Na cidade ou na... E por que isso acontece? Porque ele consome mais na cidade do que na estrada.
Deixa eu ver aqui se alguém comentou aqui. Porque o carro na cidade, tá ali, isso mesmo. Agora, por quê? Porque na estrada ele consome menos, né? Porque tem que estar sempre acelerando, né? Parando, acelerando. Pronto. Então, como eu tenho que estar saindo e voltando à inércia, né? Saindo dessa inércia na cidade constantemente, vou pegar aquela massa, 1 tonelada ali do carro para me deslocar. O motor acaba tendo que consumir mais combustível nessa saída de inércia, em comparação a na estrada com a velocidade mais constante, ali 80, 90, 100, sem tantas paradas e acelerações, o carro acaba consumindo menos. Então, em alguns, aliás, todos os motores elétricos, né, geladeira, ar-condicionado, todos eles acabam tendo um consumo maior na hora da partida. Então, na hora que vai lá e liga o motor, ele tem uma curva ascendente da corrente, que pode durar ali 6, 7 segundos, e depois ele vem e cai para a corrente nominal do equipamento em si, né? Para a corrente já esperada dele. Então, para esses equipamentos, ou para situações como essa, o disjuntor ele entende que ele é uma subida temporária, pode ser causada aqui por uma sobrecarga temporária, e depois daqueles segundinhos ele vai e volta ao normal, certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, daí a importância de você não ficar, por exemplo, direto abrindo a geladeira da sua casa. Então, você vai lá e fazer que nem o pai do Cris lá, do Todo Mundo Odeia Cris, vai botar uma foto ali e dizer, ó, tem na geladeira esse daqui, meu filho, não fica abrindo e fechando o dia todo, não. Olha aqui o que tem e você escolhe. Porque se você abre e fecha, a temperatura da geladeira vai elevar e aí o compressor interno, o motorzinho da geladeira vai ficar ligado por mais tempo, vai ter mais partidas e vai gastar mais energia, né? E o ar-condicionado do mesmo jeito, uma dica de eficiência energética para o ar-condicionado. A gente tem hoje, né, um tipo de ar-condicionado mais moderno, não sei se vocês já ouviram falar, que é o inverter. Talvez alguns já tenham ouvido falar desse ar-condicionado inverter, não sei se alguém já ouviu falar aqui, inverter mesmo, é ar-condicionado inverter, aí, inverter. Geralmente são um pouco mais caros esses ar-condicionados, inverter, R$ 1.000 e poucos, o de 9.000 BTUs. Se eu pegar um ar-condicionado normal de 9.000 BTUs, 1.500, né? Se eu pegar um ar-condicionado normal de 9.000, você já vai ver aqui, ó, uma diferença considerável, né? De 1.500 para 1.100. Às vezes, da mesma marca, em torno de R$ 1.000, é 50% mais caro, né? Tendo como referência o ar-condicionado normal para um inverter. Então, o inverter, o que ele faz? Ele limita essas correntes elevadas, porque o ar-condicionado, muita gente pensa que ele fica ligado direto, né? Fica essa parte externa aqui do ar-condicionado ligada constantemente. Mas não sei se vocês já repararam que às vezes ele alcançou a temperatura do termostato ali que você colocou, ele dá a partezinha externa, dá uma paralisada, fica desligado e fica só ventilando internamente. Aí depois a temperatura subiu, tá? Você botou lá 23, aí subiu para 24, aí liga de novo a parte externa do ar-condicionado. Aí a temperatura caiu ali 22, 22,5, aí ela desliga, fica desligada um tempinho. Então, quanto mais o ambiente for fechadinho, tiver o ar-condicionado ligado, uma janela fechada, um ar-condicionado bem dimensionado, né, para a potência dele, para o tamanho do ambiente, melhor, porque aí a temperatura interna vai permanecer constante por mais tempo, né? Então, se você tiver com a janela aberta, porta aberta, trocando aquele calor com a parte externa, aí vai ficar ligado direto aqui o motorzinho. E no caso desses ar-condicionados normais, mais baratos, eles acabam funcionando do jeito que eu falei antes, né? Na hora de sair da inércia, o motorzinho vai à corrente, puxa lá em cima e depois dá uma estabilizada. Já nos inverter, não. No inverter, ele vem e no ar-condicionado inverter,
ele vem ter um controle eletrônico, né, específico, não vai precisar entrar no detalhe aqui, mas que essas partidas, né, não são tão bruscas, né, ele acaba mantendo quase que constante o consumo do ar-condicionado, fazendo com que ele economize consideravelmente a energia da rede, né? Então, aqui, qual o inverter é mais econômico? Qual a diferença entre o ar-condicionado normal e o inverter? 40% de economia, tá vendo? Então, a temperatura do ambiente tende a ser mais constante, o compressor funciona em rotação variável e contínua, ele não para do compressor, a parte externa, de funcionar. Então, isso resulta no maior conforto, menor nível de ruído e menor consumo energético, em torno de 40% de economia. Então, tem uma eletrônica diferenciada nos ar-condicionados inverter e consegue não ter aqueles saltos de corrente durante a partida de motores. A partida de motores elétricos, deixa eu ver se eu vejo aqui uma imagem rapidinha, para a gente só ver aqui a variação. Aqui tem circuito de comando. Aqui, ó. Pronto. Partida do motor, o cara acelerou, ele dá essa partidona, vai lá para cima a corrente, e depois, no regime permanente, né, depois de 7 segundos, 8, a correntezinha vem e se estabiliza aqui. Então, nesse momento aqui, o disjuntor ele vai dizer, não, tá tendo alguma coisa estranha, vamos dar um tempinho e esperar a corrente voltar ao regime permanente. Então, é essa a diferença da sobrecarga para o curto-circuito. Né? Curto-circuito são correntes de 10, 20 vezes maiores que a corrente nominal. Sobrecarga vai ter ali 20, 30, 40, 50% maior que a corrente nominal. E aí o disjuntor permite, além de ser acionado em situações de sobrecorrente, né, ele pode servir como um interruptor normal. Eu vou lá e não está tendo nenhum problema, mas eu quero trocar uma lâmpada, ou trocar um interruptor, ou trocar uma tomada. Vou lá e desligo, desenergizei o circuito, a fase foi desligada, e vai lá o camarada fazer a manutenção necessária. Operando como um interruptor, secciona somente o circuito necessário para uma eventual manutenção. Os disjuntores termomagnéticos têm as mesmas funções que os fusíveis, entretanto, fusíveis se queimaram, tem que ser trocado, disjuntor não, né? Só resolver o problema e acionar de novo, está resolvido o seu problema. Né? E aí tem aqui eles, monofásicos, monopolares, né? Bipolares e tripolares. E aí muita gente diz, professor, não dá no mesmo eu usar um monopolar, 3 monopolares ou um tripolar. Se você observar o botãozinho aqui, a alavanca aqui do tripolar, é uma só para os 3. Elas abrem ou fecham, todas juntas, no bipolar também, né? Aqui a gente não vai usar bipolar, porque a gente sempre tem ou monofásico ou trifásico, certo? Eu queria chamar a atenção é o seguinte, dependendo dos equipamentos que você tiver na sua instalação, é perigoso você você ter aqui só você substituir um disjuntor tripolar por 3 monopolares. Por quê? Se tiver um defeito em uma das fases só, aquela fase ela vai ser desenergizada, as outras duas vão permanecer normais. Mas aí se você tiver um ar-condicionado, por exemplo, maior, que seja trifásico, eu acho que ar-condicionado trifásico vai ter lá para os 40 BTU, 40 mil BTUs. Deixa eu ver aqui, ar-condicionado. Adicionado. São equipamentos de potência maior. Aqui, esse daqui. 60 mil, 60, 57. Esse aqui é trifásico, com 24 só, será? Vamos ver. Mas geralmente, assim, são ar-condicionados que em casas dificilmente você vai usar, né? Mas é bom saber. 48, só a partir de 40, 40 e poucos. Esse de 24 aqui eu tô achando estranho. Acho que ele não é trifásico, não, mas vamos ver aqui.
220. Eu acho que talvez não tenha aqui, dizendo se é monofásico ou trifásico. Mas enfim, deve ser monofásico. Os trifásicos, saibam, né, que ar-condicionado trifásico a gente só vai ter esses grandes, né, para auditórios, salas de aula, pontos das salas da UFAL lá do CETEC, né, todos são ou de 60, ou de 40 e poucos mil, 48, 47, enfim, sempre são nessa faixa aí, são trifásicos, né. Então, se eu pegar um ar-condicionado trifásico desse daqui, e uma das fases for aberta, as outras duas permanecerem normal, o ar-condicionado, a princípio, ele meio que começa a funcionar de forma inadequada. E se esse funcionamento perdurar por muito tempo, ele pode, inclusive, ficar danificado, certo? Então, geralmente, quando se tem equipamentos trifásicos em casa, ou na instalação elétrica, utiliza-se, sim, o tripolar mesmo, que se der um curto em uma das fases, abra logo todas. Não fica só com uma fase energizada, duas fases energizadas, podendo danificar ali ar-condicionados, elevadores, tem motor trifásico também, geralmente elevador. Então, se deu problema em uma fase, já desliga tudo. No próprio elevador tem um dispositivozinho que se chama um relé, né? Que ele vai abrir e fechar o disjuntor também, que é um relé falta de fase. Se faltar uma das fases, a eletrônica ali na casa de máquina do elevador, ela não permite que fique só duas fases ligadas simultaneamente. Faltou uma, ela desliga todas. Ela não vai ficar só duas, porque vai danificar o motor, não vai subir direito o elevador mais, tá? É melhor desligar tudo do que ficar instável a operação do equipamento. E outro dispositivo que a gente tem também no mercado é o DR, que eu até mostrei para vocês. Eu tinha um aqui. Não sei onde é que tá, mas eu mostrei para vocês em outra aula. Que a mina acabou. Essa minha salinha aqui tem minha bagunça. Está aqui. Eu sempre sei onde é que estão as coisas. Quando arrumam, aí eu não sei mais onde é que estão as coisas. Não, tiraram daqui já. Mas enfim, o DR, eu vou mostrar umas imagens para vocês. O DR, ele é um dispositivo que tem dois tipos, né? Basicamente, tem o que é um interruptor, que é o mais comum de se encontrar no mercado. Toda loja de material de construção hoje você vai encontrar o interruptor diferencial residual, que ele não tem função de disjuntor. Ou seja, se tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito, o que for IDR, ele não abre, certo? Já tem outro que ele junta os dois. Ele tem um IDR interno e um disjuntor também, no mesmo equipamento. Então, ele tem a função diferencial residual e a função de proteção do disjuntor, que é contra sobrecarga e curto-circuito. Mas o mais comum são os IDRs, que são os interruptores diferenciais residuais. E como é que eles funcionam, esses equipamentos? Eles funcionam da seguinte forma: eles recebem correntes da fase ou das fases, né, caso tenha mais de uma, e do neutro. Se o que está entrando for diferente do que está saindo, ele vai lá e abre. Basicamente isso daí, o funcionamento dele. Então, vou fazer aqui no quadro para a gente ver. Ó. Pronto, aqui no quadro, como é que vai funcionar? Eu tenho meus circuitos como se fosse um circuito elétrico que vocês viram lá na disciplina de eletricidade, de circuitos elétricos, né? Então, quando a gente tem aqui um circuitinho, tem uma fonte, e aqui a carga. Que essa carga, nesse caso, eu vou representar por uma resistência. E aqui eu vou chamar agora de fase, né? E aqui de neutro.
terminal positivo e negativo da minha fonte, 220 volts, certo? E eu vou ter uma conexão, essa fonte aqui, os fios, né, vão sair lá do quadro, uma fase e um neutro e vão para a carga, certo? Então, vou a fase e o neutro para a carga, conectei lá na minha carga. Pronto. E agora, a corrente que passa, que sai da fase e entra aqui, vamos dizer aqui, corrente da fonte, né? Ela acaba passando pela carga, que é uma lâmpada, é um motor, o que quer que seja, e volta. Ela não some ali. Ela volta pelo neutro. Corrente do neutro. Então, o que, que o IDR faz? Você coloca lá, antes de, quando está saindo do quadro, né? Eu coloco lá o IDR aqui, passo essa fase por ele, esse daqui também. E o neutro também. E o IDR, o DR, né? Ele fica lá, ó. Tá passando por ele aqui a fase e o neutro. Fase e o neutro. E aí ele fica dizendo, olha, tá entrou quanto? Tá saindo quanto? E fica fazendo a diferença da corrente que está entrando e da corrente que está saindo. Quando forem iguais, essas correntes, ele está tranquilo ali. Está em pleno funcionamento. No momento que for diferente, mas, professor, como é que pode ser diferente? Opa, deu uma pesada aqui na minha câmera, foi mal. No momento que for diferente, aí ele já liga um alerta. Mas em quais situações essa corrente que está entrando na fonte não vai ser igual a que está saindo pelo neutro? Quando tem alguma pessoinha aqui, tem algum curioso aqui, que veio aqui, ó, o professor de vocês aqui, bonitinho, foi lá, e mexeu aqui na carcaça do equipamento, que por algum motivo, que é meu notebook, meu computador, minha televisão, sei lá, por algum motivo, a fase estava energizada, a fase encostou aqui na carcaça, aí eu fui lá e encostei na geladeira, encostei no, no micro-ondas, na máquina de lavar, com o pezinho molhado, na geladeira com o pé molhado, por isso que as áreas molhadas são muito preocupantes. Quando encostei aqui nessa carcaça energizada com a fonte, com a fase, né? O que aconteceu? Meu pezinho molhado no chão, o pezinho aterrado aqui, molhado no chão, parte da corrente, a tensão estava aqui, então foi uma corrente drenada para a terra, uma corrente de choque IC aqui, drenada. Então agora foi somada a corrente da fonte à corrente de choque. Agora essa corrente está voltando pelo neutro? Não. Está entrando, está saindo da fonte, da fase, a corrente da fonte, mas a corrente de choque, mas está voltando pelo neutro, só a corrente do neutro do equipamento. Certo? Então agora, esse daqui é diferente desse daqui. Então, quando há uma diferença entre a corrente que está saindo pela fase e a que está entrando pelo neutro, a gente identifica como se fosse uma fuga de corrente. Não é a fuga das galinhas, né, mas é a fuga da corrente. Ou seja, essa corrente pode ser alguém tomando um choque, pode ser alguma parte do circuito que esteja drenando essa corrente, um mau contato, que esteja drenando essa corrente, e o DR vai estar acionado constantemente, certo? No momento que a corrente que entra na fase for diferente da corrente que entra no neutro, ele vai e abre, certo? Ele tem um interruptorzinho, o interruptorzinho fica aberto. Só que a gente tem que alguns equipamentos, naturalmente, como são o caso dos chuveiros elétricos, que não tem a resistência blindada, eles, parte da corrente vai embora pelo terra, no chuveiro. Então, esses equipamentos não podem ter tolerância zero, tem que ter uma tolerânciazinha. Então, a tolerância deles, ó, é até de 30 miliamperes. Então, se a diferença, se a corrente de fase menos a corrente de neutro
for menor igual a 30 miliamperes, aí ele não abre. É a tolerância dele, 30 miliamperes, certo? Só para lembrar que 30 é uma correntezinha quase nada, 0,03, né? 0,03 amperes. É uma corrente minúscula essa daí. Então, uma corrente bem pequenininha, 0,03. Se for uma fuga desse nível aí, vai dar um choque provavelmente em você, provavelmente vai. Mas tem grande chance de você escapar ali, dependendo do caminho que a corrente passa, do tempo de duração. Agora, se for uma corrente de meio ampere, 0,5, 0,10 vezes essa corrente de 1 ampere, aí você não vai resistir, certamente. Certo? Dependendo do caminho, da duração, de como está seu corpo, está molhado, se está passando de um dedo para o outro, ou de uma mão para outra, ou de uma mão para um pé. Então, cada caminho tem um risco diferente associado, porque vão ter órgãos diferentes. Mas o disjuntor atua, o DR atua nessas situações, certo? E o DR é um disjuntorzinho caro, viu, pessoal? Para vocês terem ideia aqui, ó. Acho que é uns 100 e poucos reais. Ó. Interruptor diferencial. Tem preço não, bicho. Aqui, meus preços. Todos. Ó, 130, 140, 170 reais, 100 reais. É um disjuntorzinho que não é barato, certo? Comparado a um disjuntor normal, né? Então ele tem, ó, 30 miliamperes, é a tolerância desse daqui. A maioria, na verdade, é 30 miliamperes para os residenciais. E ele tem a corrente nominal dele, que é a corrente que se você está dimensionando para uma casa, você vai ver lá com a corrente nominal da casa. Aqui a corrente é de 40 amperes. Você vai comprar aqui no meu apartamento é de 40 amperes, né? Eu mostrei para vocês, não mostrei? Lembra aí? Mostrei que estava nos vídeos lá. É de 40 amperes do meu apartamento aqui, a corrente nominal. Então, se eu for atrás mas é monofásico, aliás. É monofásico daqui. É monofásico. Esses aqui são trifásicos, né? Que são tetrapolares, né? Que eles recebem as 3 fases e o neutro. Vai ficar comparando. Esse aqui é bipolar, mas é monofásico. Recebe uma fase e um neutro, no caso. Uma diferencial 40 amperes. Tem dele essa marquinha. Essa marca é boa, Schneider, mas tá baratinha, rapaz. 53, 52 reais, bipolar. Esse daqui da Schneider também já tá por. Já tá em promoção, acho. Promoção não. 120, custava 124, deve estar na promoção. Na Amazon aqui, esse igualzinho a ele, por 40 amperes. Porque esse aqui já tem 300 miliamperes de tolerância, né? Então, geralmente você vai procurar a tolerância de 30 miliamperes, que é o padrão, certo? 30 miliamperes é o padrão. E essa correntezinha aqui é só para entender a robustez com que ele é feito, mas se for um interruptor DR, ele não abre se essa corrente aqui for maior. Ele não tem características ele não tem características de sobrecarga, proteção contra sobrecargas ou curto-circuitos. Agora, se eu botar um disjuntor diferencial, vou botar aqui 40 amperes. E aqui já é, como é que eu escrevi? Disjuntor, só porque ele juntou aqui o A, né? Deixa eu tirar esse nomezinho aqui também. Pronto, esse aqui já é um disjuntor monopolar. Aqui é interruptor, interruptor. Às vezes ele confunde aqui. Não, aqui só tem interruptor, interruptor. Disjuntor diferencial residual. Aqui já é interruptor. Disjuntor DR. Então são coisas diferentes. Um interruptor só, que aqui a imagem não tem muita. Meio fraco aqui a descrição. Disjuntor.
Aqui não tem muitas informações. Cadê mostrar mais características? O nome do dispositivo, disjuntor DDR. Pronto, tem o IDR e o DDR. Esse daqui sim, ele abre em caso termomagnético, disparo termomagnético. Então esse aqui sim, 30 miliamperes. Esse aqui sim suporta as duas funções no equipamento só. Aí vale muito mais a pena você comprar esse daqui do que o... Ou você compra um desse só para instalação, ou par, né, disjuntor e o IDR separado, né? Aqui, disjuntores, tal. Então, essa daqui é a função do nosso IDR ou DDR, né, dependendo do nosso dispositivo diferencial residual. É um dispositivo constituído de um interruptor acoplado a um outro dispositivo, que é o diferencial residual. O interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga manualmente o circuito e protege as pessoas contra choques elétricos. Sendo assim, ele tem aqui a função de interruptor, né, que você abre e fecha mesmo manualmente, e a de dispositivo diferencial residual, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos ou indiretos. Aqui tem, né, o contato direto é aquele que você vai lá e encosta no fio em si, que na maioria das vezes é mais incomum, né, a não ser que a instalação elétrica esteja passando por uma reforma. Dificilmente você vai ver um fio na sua instalação. Geralmente os choques em casa, né, são por contatos indiretos, quando você acaba encostando na carcaça dos equipamentos. Então, na carcaça, você pegar um CPU que não está aterrado, encostar lá no CPU, ou pegar em alguma geladeira antiga, que esteja com algum probleminha interno. Então, você encostou lá, estando descalço, vai vir um choquezinho, com certeza. Uma corrente vai passar por você, você vai tomar um choquezinho. Aqui é uma máquina de lavar, que é especialmente preocupante, já que está numa área molhada, né? Então, através do contato da pessoa com a parte metálica, que estará energizada por falha de isolação, com interrupção ou inexistência do condutor de proteção. Então, tá aqui o camaradinha tomando choque. Se o terra tivesse ligado aqui, ó, tá vendo que o terra tá rompido, né? Se o terra tivesse ligado aqui, antes da pessoa encostar, no momento que tivesse o defeito, a fase estaria em contato com a carcaça, que por sua vez estaria em contato com o terra, e o terra tem aproximadamente ali o 0 volt, a carcaça com 220, encostado um no outro, sem nenhuma resistência considerável, curto-circuito. Disjuntor tradicional abriria nessa situação. Sim, eu queria até mostrar para vocês o preço do disjuntor, para vocês verem a diferença. Vou tirar aqui diferencial, disjuntor 40 amperes. R$10. R$10 é o preço do disjuntor normal, tá vendo? 10. Porque esse aqui é trifásico, mas o monofásico, R$16, deixa eu ver, R$13, R$14, enquanto o diferencial já vai para 100, 150, né? Uma diferença considerável. Tem algumas marquinhas assim que tem de 50, R$60, mas aí já não é tão confiável. E aqui é o funcionamento aqui é o funcionamento do DR, né? O DR é como se ele tivesse um pequeno transformador interno a ele. Na verdade, é um transformador mesmo, né? Chamado de transformador diferencial toroidal. É na forma de um toroide aqui, que é como se fosse esse discozinho furado no meio, essa argolazinha aqui, né? Esse toroide. E aí tem um fiozinho enrolado e é um núcleo, né? Esse toroide é como se fosse um núcleo de um transformador que vocês viram lá na disciplina anterior. E aí, quando passa uma corrente aqui, por esse núcleo, ele vai induzir correntes nesse enrolamento que está aqui ao redor do núcleo.
É como se aqui eu tivesse um enrolamento só no meu primário e no secundário vários enrolamentozinhos aqui. Só que quando a corrente que entra é igual à corrente que sai, ó, L1 é a fase 1, linha 1, é igual à corrente que sai, elas estão saindo na mesma proporção, está entrando e está saindo aqui em quantidades próximas, né, com aquele limite de 30 miliamperes. Se tiver aqui exatamente igual, como eles estão em sentidos opostos, aqui está entrando e aqui está saindo, acaba que o efeito eletromagnético é anulado de um pela outra. Então, o fluxo magnético ser induzido aqui, um cancela com o do outro. Né? Então, aqui, cancela um com o do outro, não vai ter correntes circulantes, não vai ter fluxo aqui interno a esse transformador, esse núcleo toroidal aqui. Então, tudo funciona normal, continua funcionando aqui e tal. Já aqui, ó, tem uma parte da corrente aqui no equipamento que está escapando para a Terra. Ou seja, entrou pela fase, ó, pela fase agora tem dois tracinhos vindo. Aí quando eu chego aqui, um dos tracinhos vem para a Terra e o outro continua no equipamento. Ó, e volta pelo neutro. Então aqui ele percebeu, ó, tá vindo dois tracinhos entrando, um tracinho saindo. Então tem uma diferença, vai ter aqui um fluxo interno ao núcleo e vai dar a partida nesse meu equipamento. Certo? Então vai dar a partida no equipamento aqui. É assim o funcionamento interno dele. E aqui tem as formas de ligação, né? Mesmo monofásico, tendo uma fase só, vai ter duas entradas, porque ele vai receber a fase e o neutro. Então, até a forma de ligação é importante, né? Da fase e do neutro tem que estar ligados na mesma, na parte de cima dele, né? Se você ligar a fase aqui e o neutro por baixo, aí vai já dar errado. Tem que ser a fase vindo por cima e o neutro vindo por cima também. E por baixo indo para a carga. Tem que ser nessa posição. Se você trocasse aqui e ao invés de ligar aqui, eu via e ligar aqui por baixo e saía por cima, aí já ia dar errado. Porque você tem que pensar no caminho que uma corrente está entrando e a do neutro está voltando. Então, eles têm que um entrar e outro sair, sentidos contrários, né? E aqui o trifásico, né, as três fases, e volta o neutro, né? Aqui a soma das três é igual à corrente do neutro, né? Fase 1 mais fase 2 mais fase 3 igual à corrente do neutro. Se tiver três fases equilibradas, quanto é que dá a soma, pessoal, aí de três fases equilibradas? Se eu pegar um fase 0 mais um fase 120, mais um fase menos 120, ou seja, tem os três ali defasados 120 graus um do outro, com a mesma amplitude, né? Qual é que vai ser a corrente do neutro? Três correntes equilibradas, dá quanto? A gente pode ver aqui na própria calculadora, né? Só para fazer o teste. E se vocês lembram aqui, emulador. Só relembrando aqui, né? Eu vou naquela configuraçãozinha dele do aproximar, tem que dar sempre. Vou colocar aqui em graus e no formato polar. Pronto. Então, vou colocar o quê? Vou somar três correntes, né, de 10 amperes equilibradas. Ou seja, uma está em 0, outra é 120, outra é menos 120, ou 240, dá no mesmo, né? Então, quando eu faço essa soma, 10 amperes a fase 1, em 0,
10 amperes a fase 2, em 120 graus, 10 amperes a fase 3, em menos 120, ou 240 dá no mesmo. Quando eu der o OK aqui, qual é o resultado esperado, pessoal? É como se eu tivesse um cabo de guerra, todo mundo, os 3 cabos com a mesma força, e eles separados entre si, assim, com aquele pontozinho no meio, né? Cada um de 120 graus, exatamente. Vai dar quanto a soma? O Enter aqui, ó, 0, né? É 0. Se tiver todo mundo equilibrado, puxa, agora se tiver um desequilíbrio, vou botar um desequilíbrio aqui, ou em força, ou em direção, que está puxando, aí já não vai dar 0. Se aqui for 11 e um deles for 11, aí vai dar uma puxadinha para o lado dele, né? Já deu aqui fase 0. Então já deu uma puxadinha para esse lado aqui, já meio que ganhou o cabo de guerra, né? Já está mais forte. Ou se eu tiver todo mundo aqui com 10, a mesma força, mas esse daqui não está puxando para menos 120, está puxando para menos 125. Aí dá uma desequilibrada também já. Já dá uma desequilibrada de quase fase 147. Enfim. Então, se eu um circuito equilibrado, são as 3 fases, 120 graus uma da outra, e com a mesma amplitude de corrente. Certo? Então, se eu tiver aqui um circuito 100% equilibrado, que é bem difícil de acontecer em casas, só se for um equipamento só, trifásico, aí acontece, né? Um ar-condicionado trifásico. Aí, quando você vai, depois de um tempo, vai medir lá, as 3 fases são praticamente idênticas, a mesma corrente e 120 graus uma da outra. Agora, quando é numa casa, com vários equipamentos, alguns ligados, outros desligados, manter esse equilíbrio aqui é muito difícil. Mas se houver equilíbrio, a soma das 3 vai dar 0. E é isso que o equipamentozinho está medindo, né? O que entrar é igual ao que sair. Se der igual, beleza. Se estiver entrando 0 e saindo 0, beleza para ele. Aqui são os tipos que a gente encontra, né? Geralmente para instalações residenciais é o de 30 mA, geralmente não sempre, né? É o de 30 mA de tolerância. Essa é a tolerância. E aí tem várias correntes. Aqui foi de uma marca, acho que foi da Siemens, que é uma marca alemã. Tem um de 25, de 40, 63, 80, uma corrente nominal, né? O bipolar, o tetrapolar, de 30 mili. Esse carro, eu nem lembro o que era, mas deve ser alguma especificação. Olhar lá no manual depois para ver. Mas são 30 miliamperes. Tem esses daqui, essas opções. Em algumas aplicações mais específicas, né? Pode, mas aí que não é mais residencial, já é uma indústria, talvez um comércio que tenha uma fuga de corrente normal maior e eu precise ter uma tolerância maior, aí já coloca-se aqui outras correntes de tolerância maiores também. E aqui tem alguns detalhes sobre o choque elétrico, né? Porque ele protege principalmente contra o choque elétrico, viu? Porque o disjuntor não está nem aí para você, não. Se a corrente for o disjuntor não atingir o fio, não ultrapassar os limites do fio, o disjuntor não está nem aí. Você vai ficar ali preso por horas e horas e horas, tomando choque, o disjuntor nem percebe a sua existência. Então tem aqui o desenho, né? Aqui tem 4 cores, né? Tem meio que um azulzinho aqui, um verdinho, um amarelo, um alaranjado e um vermelho aqui, certo? Esse gráfico aqui está em escala de log, né? Logarítmica, nas duas escalas aqui, tanto na corrente. Não digam amperagem, não, por favor, viu? É uma coisa tão feia. Eu vejo muita gente dizendo, não, metragem, amperagem, voltagem. Vamos falar das unidades direitinho, área para metragem, fale área, para amperagem, fale corrente, e até para voltagem,
porque são muitos neologismos, né? Vindo até da própria unidade, né? Amperagem, de ampere, voltagem, nem está no dicionário, mas é tensão, né? Vem do voltage, né? Do inglês, o pessoal vai da tensão, né? Dos volts, aí traz para. Mas é mais bonitinho falar. De vez em quando até me pego falando voltagem eu falo de vez em quando, mas tem que me corrigir mesmo. Tensão, perdão, aqui é tempo, né? Falando de tensão, aqui é tempo, né? Em segundos, mas se for em algum momento volts, né? Você fala tensão, amperes, corrente, né? Então aqui esse gráficozinho, ele apresenta. Eita, deixa eu apagar aqui. Ele apresenta aqui uma. Deixa eu voltar para o meu pincel. Pronto. Ele apresenta aqui, isso aqui é do próprio manual do DR da Siemens, né? E aqui eles apresentam alguns limiares, né? Que geralmente, pessoa por pessoa, tem mudanças, dependendo se a pessoa tem uma pele mais grossa, mais seca, uma pelezinha mais fininha, ou mais úmida, vai variar um pouquinho esses números, mas aqui é uma média, né? Uma estimativa. Então, isso daqui dá uma ideia dos efeitos de um choque com o tempo, aqui aumentando, né? E aqui com a corrente aumentando, certo? Da passagem. Mas eu lembro aqui que tem outros fatores diferentes de tempo e corrente em si, né? Tem a própria saúde da pessoa, se tem algum problema pré-existente, se tem o caminho que a corrente está passando. E se for de um dedo para o outro aqui, vai doer que só, assim, de um dedo para o outro, mas não tem nenhum órgão vital aqui. Agora, se for de uma mão para outra, aí já vai passar no tórax, né? Aqui no peito, principalmente. Se for de uma perna para outra, vai passar num monte de lugar bem doloroso, inclusive. Mas, enfim, vital ainda não vai ter nada tão vital assim, né? De uma perna para outra. Então é isso. Tem outros fatores aqui que influenciam na letalidade, vamos dizer assim, do choque. Mas, em média, são esses valores aqui. Então, aqui ele considera, lá no manual da Siemens, que de 0,1 a 0,5 miliamperes, praticamente não vai ter nenhum efeito, independente do tempo que passe. Vai de 10 mili a 10 segundos, né? 10 mil mili dá 10 segundos, né? Então, 10 segundos ou mais, um choquezinho de até meio miliampere, não vai fazer muita diferença na sua vida, assim, você vai conseguir sobreviver, provavelmente. E principalmente vai nem ser perceptível, talvez. E já aqui, ó, pode ser até perceptível, mas geralmente não causa nenhum tipo de reação, até meio milho. De meio milho aqui até essa curva aqui, né, que já varia com o tempo, se for 100 milissegundos, 100 miliamperes, até aqui esse ponto, aqui é justamente o de 20 milissegundos, né? Então, vai causar um certo dano, mas é algo reversível dentro dessa zona verde aqui, né? Ó, provável percepção, contrações musculares involuntárias, ou seja, você vai começar a contrair, se for na mão, vai fechar a mão, vai ter uma contração, porém sem causar efeitos fisiológicos mais graves. Já na zona amarela aqui, alaranjada, sei lá, fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória, principalmente se vai passando pelo seu peito, né, o choque, disfunções cardíacas mais reversíveis. E os 30 miliamperes estão justamente, ó, mas é porque como é de log, né, deve estar mais aqui perto dos 50, né, provavelmente. Então aqui até 200 miliamperes, até 2 segundos, milissegundos, aliás, 0,2, 1 segundo aqui, ainda está. Os 30 miliamperes você ainda vai estar na zona ou verde ou laranja, nos 30 miliamperes, certo? Não vai ter alcançado a zona vermelha. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção, que o DR ele vai conseguir proteger você na maior parte das situações.
podem ocorrer imobilizações, os efeitos aumentam o crescimento da corrente elétrica, normalmente efeitos prejudiciais podem ser revertidos. Aí tem aqui a zona vermelha, que é dividida em 3 partes, né? Mais ou menos aqui. A parte AC1, AC2, AC3, AC4. Acima, como é aqui? Acima da curva AC1. Mas enfim, então aqui as divisórias. E dizem aqui, tem uma, assim, não, perdão. Tem AC1, AC, que é essa, com essa achura na diagonal, achurado na diagonal aqui, o AC 4.2 na horizontal, e o AC4 só tem o AC3, AC 4.3 só tem o joguinho da velha mesmo aqui, os tracinhos, né? O grid aqui, né? A grade. Agora, depois disso daqui, aí o problema já é pior ainda. Então, vamos lá. No AC1, que é essa parte achurada aqui na diagonal, efeitos patológicos graves podem ocorrer, inclusive paradas cardíacas, paradas respiratórias, queimaduras e outros danos, e a fibrilação ventricular, que é justamente o contrário que o desfibrilador faz, né? Ele vai voltar a fazer com que seu coração bata no ritmo certo, aumenta com a intensidade da corrente. Na divisa aqui de C1, C2, probabilidade de fibrilação ventricular aumentada em até 5%, já no C3, no C2 ainda. Probabilidade de fibrilação ventricular aproximadamente 50%, e já na curva, na parte aqui, ou além dela, probabilidade de fibrilação acima de 50%. Então, o choque é bem mais perigoso, né? Certo? Então, tem esses riscos dos choques elétricos. Bem, pessoal, finalizamos aqui, né? Só recapitulando os dispositivos de proteção que a gente falou, que foram o disjuntor termomagnético, o interruptor e o disjuntor diferencial residual, os impactos, as correntes aqui que eles trabalham, as correntes diferenciais, né, as toleráveis que eles trabalham, os riscos do choque. E na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de simbologia e dos primeiros circuitos de iluminação, para terminar já nessa sexta e na terça-feira que vem, antes da prova, que é na outra sexta, já falar sobre circuitos de tomadas e iluminação, que são no projeto em si, né? Primeiro sobre as simbologias, já antecipando um pouquinho, são simbologias bem simples, pessoal. São círculos, triângulos, retângulos, quadrados, certo? São esses tipos de simbologia, um retângulozinho aqui, uma circunferência, uns triângulos para outras circunferências menores. E para identificar o eletroduto, como é uma visão superior, eu não tenho muito como saber se ele está no teto ou no piso, pelo desenho, né? Então, pela parede tem como saber, né? Porque pela parede, a parede tem no desenho uma espessura, geralmente uns 15 centímetros ali de parede, enfim. Mas a gente acaba colocando, quando é pelo piso ou pelo teto, uma simbologia diferente. Pelo piso, geralmente, coloca um tracejado assim, pelo teto e parede, deixa a linha contínua. E os 4 condutores, que eu já falei um pouquinho para vocês, fase, neutro, terra, e exclusivamente para o circuito de iluminação, o retorno, certo? Então, fase, neutro, terra e o retorno quando eu tiver iluminação no meio aí do meu circuito. E aí tem outras simbologias que a gente vai falar um pouquinho mais, os tipos de interruptores, até falar do projeto em si, né, do desenho em si
mostrar como deve ser feito com o nosso novo padrão de tomadas, e também cidades que eu tenho uma tensão mais baixa, né, de 127 volts. A mais alta aqui em tomadas bifásicas, como é que eles fazem para ter esse 220 volts, né? Lembrando aqui que, deixa eu sair aqui, aproveitar que eu com a calculadora aberta, vocês lembram lá, né, que vocês têm um circuito trifásico, bifásico aqui, eu tenho 127 volts de duas fases diferentes. Vamos supor que eu tenho uma primeira fase que está no 0 grau e a outra fase está em menos 120 graus. Então, aqui, como são a diferença, né, de potencial, é uma menos a outra. Então, quando eu boto 127 menos 127, fase... Aí, tanto faz aqui, 120 ou menos 120, né? Então, tá aqui menos 120. Depois eu faço 120 para você ver como tanto faz. Quando a gente vai fazer aqui, o módulo vai dar justamente 220 volts, né? Então, quando eu uso fase neutro, é 127, fase zero, menos zero, né? O neutro é sempre zero. Quando eu coloco duas fases, uma menos a outra, vai dar justamente 220 volts, certo? Então, é isso daí que a gente tem quando precisa de tomadas. Isso não ocorre aqui no Nordeste, né? A gente tem 220 volts, porque se eu tivesse uma tomada bifásica de 220, fase 0, menos 220, fase 120, você ia ver que vai dar 380 volts. Então, não tem um equipamento bifásico que funciona a 380. E aí, funcionar a 380 são equipamentos trifásicos mesmo, certo? Como a gente viu aqueles ar-condicionados que eu coloquei aqui, né? Você coloca ar-condicionado trifásico, aí já aparece vários de 380 volts, aqui é 220 trifásico, 220, deixa eu tirar esse negócio do meio, ó, trifásico, cadê aqui? Onde é que está? Quando eu falei, só tá 380, pronto, foi o último aqui, 380 volts, trifásico. Uma vez eu fui comprar numa loja aqui em Campina Grande, estava morando em Campina Grande, comprei um ar-condicionado para uma sala comercial da minha esposa, comprei na cidade mesmo. Aí o cara da loja fez o pedido, só que ele não conhecia isso. Aí ele pediu um ar-condicionado grande, desse piso-teto, para trifásico, só que acho que era 50 mil BTU, 55, alguma coisa assim. Só que ele pegou o vendedor na hora de escolher a tensão, ele botou na cabeça 220 e pediu 220. Quando chegou aqui, que eu disse, não, cara, você pediu 220 volts trifásico, eu ligo aqui, ele queima. Tem que ser 380 trifásico. Então, se tivesse assistido a aula de instalações elétricas do professor Ellen Silva, ele não teria errado nessa venda, né? Ele teve que devolveram para a loja, trouxeram outro de 380 trifásico. Demorou uma eternidade, mas chegou. Bem, pessoal, então por hoje era isso. Na próxima aula a gente dá continuidade, mostrando para vocês a parte já da simbologia e do projeto em si, certo? A gente vai começar já a mexer no projeto em si, pegar uma planta baixa, primeiro de alguns cômodos, né, depois de uma casa como um todo, e definir os locais de tomada, de ponto de luz, de interruptores, e fazendo para já prepará-los, né, para a prova da AB1 mesmo, que a gente vai fazer na sexta que vem, ok? Na sexta dessa outra, aliás, né? Na sexta do dia 30, ok? Alguma dúvida por hoje, pessoal? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Professor, Oi. essa prova ela vai ser teórica ou vai ser a gente
desenvolver alguma coisa de projeto e tal, não ficou tão claro para mim. Não, a prova vai ter alguns pontos teóricos, né? Vou perguntar, enfim, eu não vou dizer, vou perguntar, mas eu posso falar sobre as regras de dimensionamento, ou também eu posso passar um pequeno projetinho para dizer para vocês, façam um pequeno projetinho não, um pequeno desenho arquitetônico de uma casa ou de alguns cômodos de uma casa e dizer, não, faça um levantamento aí mínimo de tomada de iluminação, escolha um lugar. Outra coisa também que eu posso fazer, né? Não sei se eu posso, não é nem bom ficar dando essas coisas, mas já dando uns spoilerzinhos. É pegar um projeto completo aqui, por exemplo. Deixa eu abrir o livro aqui. Vou pegar um projeto lá do livro e vou colocar uma. Cadê? Engenharia. Livros. Hélio Kremer. Deixa eu abrir aqui uma página de um projeto. Só um minutinho. Que eu compartilho depois com vocês. Ali. Bom, deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Escondo aqui ela. Enfim, eu tentei fazer um teste com vocês aqui, mas eu vou dizer como seria. Tá aqui, eu vou botar um projeto, vamos dizer que aqui seja um cômodo específico da casa que tenha esse tipo de ligação aqui, certo? Tenha um interruptor, um ponto de luz no teto, os eletrodutos dessa forma, e aqui chegando, ó, fase FN, fase neutro, chegando de outra parte da casa, na caixa de passagem do teto, e depois vem um eletroduto descendo aqui para a parede do interruptor, do S. Como é um projeto, eu vendo de cima, né, uma vista superior, aqui está uma vista em perspectiva, né? Então aqui eu vou ver esses traços. Isso daqui representa essa ligação em perspectiva, essa visão superior representa a mesma coisa que está aqui. Então eu vou dizer, certo, pessoal, para iluminar essa lâmpada aqui, aí eu vou lá e apago. Eu tentei apagar aqui, só que eu não consegui inserir eu queria inserir um quadradinho. Ah, rapaz, era para ter botado aqui, ó. Ou aqui assim, ó. Eu queria apagar isso daqui, ó. Pronto, assim, ó. Aí eu vou dizer para vocês, certo? Vocês não estão vendo o que tem aqui. Qual é quais são os condutores que estão passando por aqui? Aí vocês iam olhar assim, não, pessoal, olha, se aqui é o interruptor, aqui é o interruptor. Aqui é o ponto de luz, aqui é o ponto de luz. Então, dentro desse eletroduto, entre interruptor e ponto de luz, quais condutores estão passando? Aí você vai ver, ó, F de fase aqui está vindo, né? Cheguei aqui e depois está voltando quem? O retorno da lâmpada. Então, nesse caminho aqui,
tem uma fase e um retorno. E como é que a gente representa a fase e o retorno? Aí olha lá para a representação, você pode ter olhar aqui na representação, cadê a fase e o retorno? Tá aqui. A fase é o tracinho atravessando e o retorno é até a metade. Pronto, então se eu vier aqui, agora como é que eu apago esse negócio que eu botei? Assim, foi. Tá vendo? Aí pronto. Já tá aí fase e retorno, né? Um tracinho atravessando e o retorno que é só a metade, entendeu? Então eu posso pegar um projeto e sair apagando alguns trechos, saio escondendo aqui qual é o condutor que está passando, digo, pessoal, completem aí o circuito, aí vocês vão lá e vão preenchendo cada um dos caminhos, né, que forem apagados, certo? Deu para entender mais ou menos? Deu sim, ficou mais claro. Porque Pronto. eu não tinha entendido direitinho se ia ter que ser questões para responder ou Aqui já é alguma um coisa outro relacionada ao exemplo. projeto. Aqui já é um outro Aham. exemplo. Aqui o cara já botou um circuito com duas fases chegando aqui e tal. Enfim. Aqui um outro, aqui esse daqui é interessante. 3 lâmpadas aqui nesse ponto de luz só. São 3 lâmpadas. Então, houve 3 retornos. Então, um interruptor de 3 seções, ó, S3. Aquele interruptor que tem 3, aqui, ó, 3 teclas no mesmo espelho, né? A mesma caixinha tem 3 teclas. Então, como é que eu vou representar? Quais fios estão passando? Aí o cara vai apagando aqui para vocês fazerem essa ligação já. Vê esses livros, veja o capítulo 3 do livro, escada, como é que representa, enfim. Depois eu vou falar na próxima aula, né? Logicamente, ainda vai ter esse momento dos circuitos de iluminação e tomadas, mas deem essa lida antecipadamente no capítulo 3, eu peço, viu? Que aí já começa sexta-feira bem mais tranquilo, já com dúvidas, talvez, antes mesmo de eu apresentar, né? Que na hora da apresentação você já vai falando, já vai ajudando o three-way, o four-way, né? Ou intermediário, o three-way, ou paralelo, cadê aqui, ó, paralelo, tá no mesmo, né? Já vai vendo como é essa ligação, o xizinho e como é que na tecla, né, aperta no botãozinho do three-way, do four-way, enfim. Sensores do mesmo jeito, como é que deve ser usado o sensor de presença, que nada mais nada menos é de um interruptor normal, só que o interruptor normal, ele é alimentado, qual é a força que faz ele mudar de estado? É arroz e feijão que você está comendo ali para ter força para apertar no botão, né? Quem vai alimentar, quem vai acioná-lo é você mesmo. Já o sensor não, tem alguém que alimente ele eletricamente, então vai ter que chegar à fase neutra no sensor. Ô, professor, Oi. você pode mandar a resposta da atividade que você passou para a gente? Posso sim. Mas pode corrigir. Eu vou fazer a correção. Pronto, eu vou fazer uma síncrona com a correção. Tá Certo? bom. Tempo direitinho. Ou na próxima aula também eu posso discutir, abrir o de alguém aqui fazendo. A gente faz na próxima aula. Me lembro no iníciozinho. Beleza, pessoal? Então vamos lá para pegar aquele feijãozinho do almoço. Então, por hoje era isso. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje e até sexta-feira. Tchau, tchau. Ok, professor.